Olá, queridos de Deus, estamos aqui para mais uma oportunidade, partilharmos da palavra de Deus e que ela seja de fato viva e eficaz na sua vida, cumprindo o santo propósito do Senhor, que é alcançar o seu coração, lhe dando ânimo, força e poder, transformação, restauração, purificação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje quero falar com você sobre o nosso papel como sal da terra e luz do mundo, como verdadeiros influenciadores. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, de 13 a 16, onde a palavra nos diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus por sua palavra. Está Jesus no Sermão do Monte, ensinando a multidão, mas em especial treinando os seus discípulos. E para eles esse encontro com Jesus era revelador, porque eles estavam conhecendo muitas coisas antes não conhecidas. Era um aprendizado, uma verdadeira preparação para a missão que eles haveriam de cumprir, missão recebida pelo Mestre. Missão para a igreja, missão para nós hoje. Jesus disse com clareza em Marcos 16:15, Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em Atos 1:8, quando da promessa do Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, nós vamos encontrar a palavra nos dizendo: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Parafraseando esses dois textos de Marcos e Atos, podemos resumi-los da seguinte forma, dizendo que Jesus disse aos discípulos: influenciem as pessoas por meio da vida e da pregação de vocês, para que elas se convertam e vivam assim como vocês têm vivido pela fé em mim. Este é o legado que entrego a vocês como meus discípulos e igreja, para que transmitam às demais gerações. Nesse texto, queridos de Deus, usando a figura de sal da terra e luz do mundo, sal e luz, Jesus chama os seus discípulos a uma vida realmente identificada com Ele. Uma vida de engajamento na mesma missão que ele veio cumprir no mundo, a missão de reconciliar a humanidade com Deus por meio do Evangelho. O Evangelho que tem como conteúdo e é o poder de Deus para realizar a obra da redenção na humanidade, porque o Evangelho traz a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e sua ascensão aos céus, ou seja, a obra completa de redenção da humanidade através da fé no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, salvação para todo aquele que nele crê. Então a missão de cada discípulo e da igreja, a missão a cumprir por vocação é influenciar o mundo por meio de um viver pela fé, viver o Evangelho de Jesus Cristo e pregar este Evangelho. E podemos dizer que Jesus usou essa expressão de sal da terra e luz do mundo por conta até da influência desses dois elementos na vida das pessoas. O verso 13 nos propõe o legado do sal da terra como nossa missão de influenciadores neste tempo, neste mundo. O verso 13 diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora
e ser pisado pelos homens. O legado do sal. Qual o valor do sal? Para que ele serve? Qual a medida certa dele a ser usada? Nós sabemos que o sal de consumo nosso no dia a dia é o cloreto de sódio cristalizado, extraído de fontes naturais e adicionado obrigatoriamente o iodo para assim cumprir o seu papel em tudo aquilo que realmente favorece o ser humano. O sal ele é um conservante, ele é ao mesmo tempo um texturizador também, ele é um aglutinador, ele controla a fermentação, ele até serve para desenvolvimento de cor, até o pão ficar com aquela texturazinha bonita, agradável aos nossos olhos, aquela cor das carnes em geral, dos famosos embutidos, ou seja, o sal cumpre um propósito muito amplo e ele tem a medida certa para cada coisa, para cada situação. É tanto que nós não podemos consumir muito sal, que estamos sujeitos a problemas de saúde, mas também não podemos ficar sem os elementos, sem os sais que fazem parte da nossa própria estrutura. E a igreja, comparada ao sal, eu e você, como discípulos de Jesus Cristo, comparados ao sal, somos chamados ao cumprimento de agir no mundo de maneira necessária, porque somos necessários ao mundo e só temos valor como sal se cumprirmos o nosso papel, de sermos decisivos, de sermos úteis à transformação do mundo, à preservação dos valores do reino de Deus, da vida proposta pelo Evangelho. Quando deixamos de cumprir a nossa função, como diz o texto, somos como sal insípido, como sal que não serve mais para salgar, só serve para ser pisado e jogado fora. Somos inúteis. É assim que Jesus Cristo compara aqueles discípulos que não cumprem o seu papel de influenciadores deste mundo como sal da terra, como luz do mundo. Assim, o sentido da missão está no ser útil, de cumprirmos o nosso papel, de fazermos a diferença na realidade que estamos inseridos, sermos decisivos, participantes positivamente na vida das pessoas, mudando ambientes com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Como é maravilhoso quando ouvimos testemunhos de crentes em Cristo Jesus que têm feito diferença em várias áreas da vida, da sociedade, mas diferença no sentido realmente de marcar a sua vida, a sua conduta, o seu proceder como uma pessoa que tem Jesus, que é guiada segundo o caráter de Cristo. A igreja, como sal da terra, tem essa missão que lhe é inata, ou seja, a função para a qual a igreja foi instituída foi para fazer diferença neste mundo através de uma vida conforme a palavra de Deus nos ensina, segundo o caráter de Cristo, e uma vida de corajosa pregação da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. O sal existe para salgar. E a igreja existe para a Cristo anunciar. O discípulo existe para do seu mestre refletir o caráter e transmitir os seus ensinos e ter os seus sentimentos, a sua mente. Foi para isso, querido irmão, querida irmã, que nós somos convidados para sermos sal da terra. Esse é o nosso legado como sal. Mas Jesus nos dá também o legado como luz do mundo. Os versos 14 e 15 nos dizem: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. O legado da luz, como influenciadores, somos luzes neste mundo. Mas o que é a luz? Qual o seu papel? A sua intensidade dela, o seu
alcance. Segundo os físicos, luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho do ser humano. Luz é movimento. Luz pode propagar-se. Luz é energia sendo irradiada. Portanto, luz é vida. Luz é calor. Pode ser sentida. É transmitida por seus raios, pelos seus feixes. Luz é vibração. Luz é emanação a partir de uma fonte. Não há luz sem uma fonte. Portanto, para que eu seja luz, para que você seja luz, para que a igreja seja luz, tem que ter uma fonte, e louvado seja Deus, porque a nossa fonte como discípulos é o próprio Jesus. A fonte da igreja é Jesus Cristo. E uma vez em Cristo, ela vai emanar a luz, alumiar o mundo, para tirar o mundo das trevas e trazer para a maravilhosa luz de Jesus. Assim, queridos, como a luz, a igreja anuncia a si mesma. Não precisa de mais nada. Não precisa de nenhum invencionista. A luz é luz, porque é luz. É isso, puro e simples. E a igreja é igreja por aquilo que Cristo a fez como igreja. E sendo igreja, ela vai causar o impacto, vai fazer a diferença, porque todo o seu poder transformador vem da sua fonte, que é Jesus Cristo. Eu tenho insistido em dizer que a maior atração de uma igreja é Cristo na vida dela, é Cristo na vida dos seus membros. E assim tudo que ela vai produzir é resultado de Cristo na vida dela, dessa luz que faz com que ela também seja luz. A luz nada precisa fazer para ser identificada como luz. Basta ela ser o que ela é, luz. E ela não pode ser escondida, porque ela se apresenta, ela se denuncia. A luz cumpre a sua função sempre de dissipar as trevas. A luz, ela favorece a orientação como um farol que orienta os navios, as embarcações, para que não venham a se perder, não venham a naufragar, a bater em pedras. E o mundo precisa de nós, como crentes em Cristo Jesus, como discípulos, como igreja, a orientá-lo o caminho a seguir, a presença de Deus, a se afastar do pecado, a ser de fato um mundo que glorifique a Deus. A luz nos permite enxergar melhor as coisas, para que não haja engano, não haja confusão. Por isso ela é comparada, por vezes, ao conhecimento, à sabedoria, à ciência e à verdade. E como verdade é Jesus Cristo, porque ele próprio disse que era luz, e ele disse também: eu sou a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E esse é o nosso legado como luz do mundo. Nós temos que direcionar o mundo de maneira que o mundo veja e siga a Jesus Cristo. O salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O meu caminho. A palavra de Deus é esta verdade que nos ilumina e faz com que iluminemos a outros. O próprio Jesus vai dizer, Jesus, eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa luz que devemos ser, e essa luz que devemos transmitir. A luz dos cristãos é o próprio Cristo glorificando o Pai por meio das obras que Ele produz em nós. E quando realizamos obras dentro da vontade de Deus, estamos glorificando ao Pai e alegrando o coração do nosso Senhor. Essas obras que Deus quer que a entendamos é justamente aquilo que Ele vai nos dizer no verso 16. É o legado das obras como sal da terra e luz do mundo, que faz com que
influenciemos o mundo à nossa volta. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E fazemos isso não por nossas próprias forças, por obras selecionadas por nós, mas a palavra vai nos dizer em Efésios 2:10 que na verdade toda boa, ele vai nos falar que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras que como discípulos de Jesus Cristo realizamos, como igreja do Senhor, executamos, são obras, na verdade, que o próprio Deus já as tinha planejado para a nossa vida, para que andássemos nelas, mas também para que as praticássemos e essas obras servissem de testemunho, de modo a influenciar as pessoas, fazendo com que cumpramos a missão de sal da terra e luz do mundo, porque a fé se reflete nas nossas obras e as nossas obras devem apontar para a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, nossa luz, nossa salvação. Tiago também vai dizer no verso 17 do capítulo 1, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, toda a nossa virtude, todas as obras que viermos a realizar são obras, na verdade, pensadas, são obras planejadas por Deus, para que nós as executássemos segundo a sua vontade, segundo o seu poder, com um propósito santo de, através das nossas obras, mostrarmos ao mundo em quem nós cremos e por quem nós fomos transformados. E o amor que nos move, que é o amor de Deus, desejando a salvação de todos e mostrando a todos isso através daqueles que são sal da terra e luz do mundo, porque tem assim a Deus na vida e no coração. Essas obras são obras que revelam o nosso caráter em Cristo Jesus, mas são obras que revelam especialmente o amor de Deus em nós e o amor que temos para com Deus e o amor que Deus quer que tenhamos e anunciamos para com todas as pessoas, desejando-as a elas aquilo que Deus quer que elas saibam, quão grande é o amor dele por elas, a ponto dele entregar o seu Filho Jesus para a salvação de todos. E como Deus quer que sejamos sal da terra e luz do mundo, e através das nossas obras anunciemos o amor dele às pessoas à nossa volta, a todos indistintamente. Queridos, fazendo uso, como falei, dessas duas figuras presentes no nosso cotidiano, o sal e a luz, Jesus está ensinando sobre a importante missão, o importante papel que nós temos como seus discípulos e devemos cumprir, devemos desempenhar, sendo influenciadores a partir do viver a nossa fé e do pregar a nossa fé, a fé no Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Na vida estaremos sempre influenciando ou sendo influenciados, mas a questão mais importante é para onde nos levam as nossas influências e com o que estamos influenciando as pessoas ou nos deixando influenciar. 1 Coríntios 15, 33 e 34, a palavra vai nos alertar sobre as influências, dizendo, não vos enganeis, as más conversações, ou seja, as más influências, corrompem os bons costumes. Vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Ou seja, pessoas não estavam crendo em Deus porque não conheciam a Deus, porque muitos crentes estavam mais preocupados com viver deste mundo, se deixando influenciar por este mundo na igreja de Coríntios, ao invés de assumirem a vida de sal da terra e luz do mundo, vivendo e pregando o evangelho para que as pessoas
conheçam a única verdade que salva, que é a verdade chamada Jesus Cristo, aquele que veio, viveu, sofreu por nós, foi tentado em tudo, mas não pecou, e foi até a cruz como Cordeiro Imaculado de Deus, sendo morto em nosso lugar para a nossa salvação, mas venceu a morte, ressurgindo, e à direita do Pai está hoje intercedendo por nós, aguardando o dia da sua volta para nos juntar a todos de uma vez para sempre. E bem-aventurado aquele que nele crê, como luz do mundo, e a ele se liga como fonte de luz, e assim passa também a influenciar a outros com o evangelho da salvação. O salmista no Salmo 1, verso 1, também vai nos alertar sobre o cuidado das influências, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela media dia e noite. Portanto, devemos cuidar com aquilo que nos influencia e quem nos influencia. E também devemos cuidar em influenciarmos os outros com a palavra da verdade e aquilo que abençoa, falando somente o que edifica, o que constrói, o que orienta no bom caminho, o que leva até a presença de Deus, segundo a própria palavra de Deus. Queridos, à luz desta palavra, quero concluir lhe perguntando: você tem influenciado pessoas? Você tem sido sal da terra e luz do mundo? As suas obras testificam que você de fato é um cristão, é um seguidor de Jesus Cristo? De fato você crê no poder do Evangelho, o poder de restauração, de transformação, o poder de conversão, o poder de perdão dos pecados através do sangue de Jesus Cristo, o poder de vida abundante e paz que somente Jesus Cristo pode dar? E você tem transmitido isso às pessoas à sua volta? Você crê de fato que uma vez em Cristo você viverá pelo Espírito e o Espírito produzirá em sua vida o fruto dele que aparece no seu caráter? Caráter de amor, de justiça, de bondade, de benignidade, de mansidão, de humildade, de misericórdia, de graça, de uma maneira em geral, de Deus sobre a vida das pessoas? Porque é esse tipo de influência que devemos exercer na condição de sal da terra e luz do mundo. E você pode fazer isso de maneira muito prática. Primeiro, vivendo de fato as influências de Deus sobre a sua vida, as recebendo a palavra de bom grado e meditando na palavra, crendo na palavra e procurando pôr a palavra em prática, em obediência, deixando que ela realmente forme, mude o seu caráter, a semelhança de Cristo, orando, por vezes até jejuando para dominar o corpo, subjugá-lo à vontade de Deus, mas que isso tudo não seja apenas em benefício próprio da sua edificação, mas influencie outras pessoas, de maneira que elas vejam que você tem a Deus, e você faz isso orando por elas, partilhando a palavra de Deus com elas, manifestando interesse e preocupação para com a vida delas, as amando, dando um apoio, uma palavra, um carinho, uma ajuda em uma necessidade, porque isso é ser sal da terra e luz do mundo, tendo como fonte Jesus Cristo, o seu Salvador, o Senhor da igreja, por quem a igreja espera ansiosamente: Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. E enquanto o Senhor não vem, o Espírito dele se manifesta em nós, para que, de fato, vivamos e preguemos o Evangelho, cumprindo a santa missão de sermos sal da terra e luz do mundo, produzindo obras que agradam ao Senhor e evidenciam a nossa fé e o nosso compromisso de uma vida consagrada ao nosso Deus. Que Ele, pois, lhe abençoe. Creia, em nome de Jesus. Você foi separado para ser sal da terra e luz do mundo. E onde quer que você esteja, o sal faz a diferença. E a luz chama a presença de Deus e aponta o caminho onde não há dolo, onde não há tropeço, mas a segurança,
a confiança, a vida, a salvação. A Deus que cuida de nós e nos encaminha na sua vontade, nos dando todas as garantias, qualificações e poder e autoridade para que cumpramos a missão que Ele mesmo nos confiou, de sal da terra e luz do mundo. Que essa bênção seja sobre a sua vida e creia, quando nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos reveste com todas as mais ricas bênçãos celestiais, para que, de fato, façamos a sua vontade com êxito, com prosperidade, para a honra e glória do seu santo nome. Assim seja a bênção de Deus sobre a sua vida nesse tempo, seu lar, sua família, em nome de Jesus.